Bom dia. Pessoal do terceiro ano aí, essa matéria que eu vou passar para vocês, esse conceito aí, nós devíamos ter visto ele antes de entrar em circunferência, mas devido a esse vulco aí que ficou as aulas, esse conceito acabou ficando para trás, né? Então vai ser uma videoaula gravada aí para vocês fazerem, e inclusive até um teste também, na qual eu consigo visualizar aí o assunto, tá? Então vamos lá. Então você tem duas retas R e S, que elas são concorrentes e não perpendiculares, não formam um ângulo de 90 graus entre elas, né? E nós vamos determinar a medida θ. O θ que diz é o ângulo formado entre essas duas retas aí. Então você tem lá, se você for determinar o ângulo θ entre elas, então você tem beta, que é o beta de R, que é o ângulo, da reta R, respectivamente você vai ter o coeficiente angular de R. Você tem a tangente da reta S, né, que é o beta de S, vai ser o coeficiente angular de S. Né? Então veja bem, o que acontece? Olhando aqui pelo gráfico, você tem, tem o coeficiente angular de R e de S que estão aqui. E aí, você vai calcular a tangente desse ângulo θ aqui, que é formado. Como é que nós calculamos a tangente desse ângulo θ formado aqui? Que é exatamente o ângulo que você quer saber entre as duas retas. Vai ser o coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S, né? Dividido por 1 mais R vezes S, que são os coeficientes angulares, tá? Ou seja, se você tem o tangente de θ, se ela for maior que zero, então θ é a medida de um ângulo agudo. E se a tangente de θ for menor que zero, é a medida do ângulo obtuso. Nós vimos isso daí quando falamos sobre coeficientes angulares, né? Quando falamos lá atrás sobre coeficientes angulares, você tinha aquela questão de ângulos que são menores que 90 graus, né? Então são ângulos agudos, e ângulos maiores que 90 graus são os ângulos obtusos. Aplica-se, né? O coeficiente angular, no caso lá, ele é positivo, né? Ângulos agudos, e coeficiente negativo para ângulos obtusos. Né? Bom, então vamos lá. Nota-se que tem o seguinte: se formar um ângulo θ igual a 90, essas retas são perpendiculares. O denominador se anula e essa fórmula então perderá sentido, aquela fórmula que nós estávamos tratando lá agora, tá? Um caso particular onde poderemos aplicar o triângulo, o teorema do ângulo externo, né? Lembrar essa questão do ângulo externo, você tem um triângulo retângulo, ABC, e você tem um ângulo externo a esse triângulo. Os dois ângulos opostos a ele, tem que ser a somatória desses dois ângulos opostos ao triângulo, tem que ser igual ao valor do ângulo externo, né? Então você tem essa situação aqui, tudo bem? Olha lá, θ e beta são medidas de ângulos complementares, tá? É exatamente o que nós estamos falando aí, de um complementar o outro, tudo bem? E aí você tem essa situação. Se é complementar com tangente aqui, então você tem tangente de θ é 1 sobre tangente de beta de S, que é o ângulo da reta S. Né? Então você vai ter que a tangente do θ vai ser 1 sobre o coeficiente angular de S. Tangente de S, de beta S, é igual ao coeficiente angular, confere? E aí, então, como o coeficiente é maior que zero, então a tangente também vai ser maior que zero. Outra situação é quando você tem lá o ângulo, né, em que ele é maior que 90 graus, né? Então tá aqui, são os ângulos obtusos, né? Da mesma maneira você vai aplicar. O que muda é a formulação. A fórmula vai ser um pouco diferente, né? Tangente de θ é 1 sobre tangente de θ 180 menos beta, que é exatamente essa situação do ângulo aqui. Vocês têm que rever lá o conceito de ângulo externo, tá? O teorema do ângulo externo, tá? Bom, tá aqui. Você vai ter então que o coeficiente vai ser menor que zero, então a tangente maior que zero. Beleza. Então podemos resumir as duas situações escrevendo, né? As duas situações aqui apresentadas, né? Que seja, a tangente de θ ela vai ser 1 sobre o módulo do coeficiente angular. É isso. Essa formulazinha aí, aqui nós estaremos trabalhando mais com ela, tá? Então vamos dar para os exemplos, ó. Olha lá, determinar o ângulo formado entre as retas R e S. Então, primeira coisa, você tem que determinar o coeficiente angular de cada uma. Vai determinar o coeficiente angular da reta R, o coeficiente angular da reta S, né? Nós já tínhamos aprendido a fazer isso daí. Então, você vai ter o coeficiente angular de cada uma. E aí, você vai fazer o cálculo do ângulo formado entre elas. Ou seja, aplicando a fórmula que nós conhecemos aí, que eu apresentei para vocês agora, né? Coloca-se os valores, respectivos valores, tanto do coeficiente angular da reta S quanto da reta R,
né, e calcula a tangente. Vocês vão chegar aí nesse valor, né, fazendo a matemática envolvida aí, que a tangente, né, aqui só estou mostrando a matemática aí, você tem que aplicar toda essa matemática. A tangente é igual a 1, mas qual que é o ângulo que o valor dele, aí vocês têm que lembrar lá dos ângulos notáveis, a tabelinha dos ângulos notáveis. Qual que é o valor do ângulo que ele tem como tangente, o seu valor é igual a 1. É o ângulo de 45 graus, né? Então, tangente de 45. O ângulo formado entre essas duas retas é de 45 graus, né? Bom, exemplo 2 aqui, ó. Determinar a equação de uma reta R que forma um ângulo de 45 graus com a reta S. Ou seja, 2x mais y mais 4 que é igual a 0 e passa pelo ponto Q, menos 1 e menos 2. Aí. Então, você tem tangente de 45, ela pode ser tanto para positivo quanto para negativo. Ou seja, pode ser 1 ou pode ser menos 1. Então, calcula-se os coeficientes angular, né, dessa reta aí, calcula o coeficiente angular, e aplica a fórmula. Ó, lembrando que você igualou a 1, porque você pode ser tangente positiva de 1, aí você vai desenvolver todo o cálculo, né, vai desenvolver todo o cálculo aí, ó, olha lá, vai usar a equação da reduzida da reta conhecida um ponto e a direção, está aqui, para poder determinar qual que é a equação da reta. Fizemos. Aqui é a equação da reta, faltou só isolar aqui, acabou pulando aqui, mas é só vocês mandar o x para cá, o menos 1 e completa aqui. Aí vai ficar x mais 3y mais 7. Né? Vai ser o final dessa fórmula aí, tá? Aqui você vai fazer também para o menos 1, né? Que você pode ter positivo e negativo aqui. Vai ficar com menos 1. E o processo é igual, olha lá. Aplica-se a fórmula e aí você vai chegar também na equação.